A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 64, parte 1. Saúdo-vos com a minha paz, que é a mesma paz que recebo de Jesus e que vos dou. Ao saudar-vos com a minha paz, quero envolver-vos no meu abraço, na minha esperança, também na minha mesma fé, que é a de Jesus, e também na dimensão do abraço infinito, que é o Deus da teologia de Jesus. Deus Abba Mãe de todos os povos, independentemente das suas cores, culturas, das suas tradições. E saúdo-vos assim, nesta grande comunhão, nesta comensalidade com a Terra, com o planeta, com o universo ainda em expansão. E como habitualmente, esta primeira parte do programa é num olhar mais direcionado para o estado do mundo, do nosso mundo. E abre com a grande pergunta, que eu já vou formular. Quem está a arrastar os povos para o abismo? Os governos dos Estados ou os poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade? Quem está a arrastar os povos para o abismo? Os governos dos Estados ou os poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade? É verdade, esta é a grande pergunta que brota desta última quinzena. Este é o segundo programa do 2019. E nesta quinzena, ainda dentro do mês de janeiro, nós percebemos, eu pelo menos capto esta grande pergunta e a formulo. E aqui a coloco como presbítero, jornalista da Igreja Movimento de Jesus, que está no Porto e está no mundo. A Igreja Movimento de Jesus não tem nada a ver com as dioceses territoriais, nem com as chamadas igrejas institucionais. Isso já é parte do poder. Já se calhar faz parte dos poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade. Jesus não se revê em nenhuma dessas igrejas, das igrejas instituídas e institucionais. Os governos dos grandes Estados do Ocidente e do resto do mundo, com destaque para o Vaticano, em primeiro lugar, o Vaticano é o Estado do Vaticano. A Itália, França, Alemanha são os grandes Estados. Grandes não em tamanho geográfico, mas grandes em influência. E é por isso que no topo dos topos está o Vaticano. O mais pequenino, o mais importante em influência. A Itália, França, Alemanha, Rússia, China, os Estados Unidos, obviamente, Japão e até o Brasil agora de Bolsonaro. São cada vez menos os chefes destes Estados, destes grandes Estados, como também dos mais pequenos, são cada vez menos escolhidos pelos cidadãos, eleitoras, lá onde ainda existe a chamada democracia dos partidos, que eu gosto mais de dizer com outra palavra, partidocracia, pronto, o poder dos partidos na democracia, não é o poder dos povos, é o poder dos partidos da democracia. Portanto, partidocracia. Cracia quer dizer poder. E só na aparência é que eles são eleitos
e representam os povos dos respectivos países, só na aparência. Porque, efetivamente, eles não são escolhidos pelos chamados eleitores, as eleitoras, nos votos, nas eleições. Não, já não são escolhidos. Não são. São escolhidos pelos tais grupos pequenos, um pequeno número de grandes grupos financeiros sem rosto e sem entranhas de misericórdia, sem entranhas de ternura, sem coração, sem afetos. E, portanto, são capazes de todas as coisas mais hediondas, dos crimes mais hediondos que arrastam os povos para o abismo. E sem escrúpulos, porque não têm essa dimensão do humano, só têm a dimensão do lucro, do triunfo, do poder. Tem aquele prazer de dominar, de ter todos sob a sua mão, sob a sua pata, sob o seu jugo. É verdade que há eleições lá nos grandes estados onde elas ainda existem. Há eleições, há os partidos que se organizam para concorrer às eleições, hoje até partidos mais direcionados de forma espaventosa, já não disfarçada, mas de forma espaventosa, mais nacionalistas, mais fascistas até, de certo modo. Quer dizer, há hoje um clima mundial tão propício e criado precisamente por esses poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade, que já dá à vontade para que se criem partidos mais descaradamente fascistas e com candidatos que dão a cara, dão o rosto e ganham as populações, porque o descontentamento é tão grande que as populações se deixam seduzir, são arrastadas, são seduzidas, são enganadas, porque desde a humanidade mais primitiva que nós vivemos condicionados pela nossa impotência e sempre a projetar para fora de nós um poder sem rosto que nos pode salvar, que são os chamados Messias, salvadores, que se vestem às vezes de libertadores e que são os grandes ditadores do dia seguinte. Pois bem, na verdade, os chefes dos Estados, quer dos grandes, quer dos pequenos, mas com destaque principal pela influência que têm no mundo, dos grandes Estados, em influência, claro, não geograficamente, mas em influência, sobretudo em poder financeiro. Os chefes desses grandes Estados são escolhidos não pelas populações que votam, mas são escolhidos já pelos poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade. Os próprios que se candidatam pelos partidos e que vencem eleições só se dão conta depois de tomarem posse. Às vezes quase logo no dia seguinte, dão-se conta que afinal quem os está a escolher não são os que votaram no dia das eleições. Os povos, as populações que votaram neles no dia das eleições, que lhes deram a maioria para eles formarem governo e serem governo dos Estados, não dos povos. Logo aqui começa o truque. São governos dos Estados, não são governos dos povos, que porventura os elegem, que votam neles, que ainda votam neles, que ainda acreditam que por esse meio pode haver terem alguma influência, terem alguma voz e vez. E não têm nada. É tudo ilusão.
Isto é tudo ilusão. As eleições são uma ilusão, porque efetivamente quem escolhe são os tais pequenos, os tais poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade. E os próprios eleitos, que depois se transformam em governo, sobretudo quando governam, não tanto quando são deputados nos parlamentos, mas sobretudo quando governam, é que dão-se conta que afinal quem os escolheu já não é quem os escolheu, porque quem supõe alguém. O que os escolheu, que são coisas, são institucionais. O que os escolheu são os poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade, que os vão utilizar para levarem até ao extremo os seus objetivos. Pois é. E apercebem-se disso, às vezes, no dia seguinte. Quando começam a pensar o programa, a tomar as grandes decisões, as primeiras grandes decisões, nos chamados 100 dias do governo. Deveriam logo renunciar e denunciar esta grande trapaça, esta grande encenação que são as eleições, chamadas legislativas, eleições para os parlamentos de cada Estado. Deveriam logo, quando se apercebem, deveriam logo renunciar e, por isso, denunciar, explicar por que renunciavam. E denunciavam, portanto, os poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade. Era um bom serviço que prestavam à humanidade, aos povos do planeta e ao planeta. Deveriam renunciar e denunciar a grande trapaça, a grande encenação, mas o poder é irresistivelmente afrodisíaco. Dá um prazer que nada mais dá. E depois também têm as ameaças, sofrem logo as ameaças. Se resistem, se denunciam, sofrem logo as ameaças, as piores, que são banidos, que as suas famílias também serão banidas e que não têm mais futuro. E que os seus países vão à falência, e que é isto e que é aquilo. Porque os tais poucos grandes financeiros sem rosto e sem entranhas de humanidade não olham a meios para conseguirem os seus fins. Hoje, os grandes financeiros sem rosto e sem coração levam-nos para o abismo. Porque eles trocam os povos pelo dinheiro. Trocam os povos pelo dinheiro. O poder financeiro de que desfrutam dispensam-os das mulheres ou dos homens. Dispensam-os dos abraços, dos afetos. Não querem saber nada disso. Isso para eles é lixo. O prazer do dinheiro, do domínio, de terem o mundo nas suas mãos, de estarem a controlar tudo. Isso dá um prazer terrível, mas destruidor. Antes de mais, daquelas mulheres e homens que lhes dão corpo. Por isso, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, reflitamos nisto. E então acordemos, porque esta é a hora de ou pomos aqui um travão, ou é mesmo o abismo. Até já a segunda parte.